Olá, gente. Estou aqui de volta, professor Jadiel Costa, e nós iremos para a primeira aula de ensino religioso para os nonos anos. Portanto, fique atento e estaremos discorrendo sobre um tema muito interessante, que é o relacionamento com o transcendente e o sentido da vida. Falar daquilo que é desse relacionamento transcendente, aquilo que ultrapassa os limites normais, né? Aquilo que é superior, aquilo que é sublime, ou seja, transcende a natureza física das coisas, aquilo que é metafísico. E nesta aula, queridos alunos e internautas, nós iremos aprender algumas questões interessantes. Ensino religioso, por exemplo, vamos discutir as diferentes expressões de valorização e também de respeito à vida. Por meio de quê? De algumas análises de matérias, né? Nas diferentes mídias e também nas diferentes religiões, correto? Eu trouxe para vocês e coloquei aqui um pensamento, tá? Esse é o pensamento desse escritor. Qual o sentido da vida? Ele faz uma pergunta e já direciona que é para frente. Objetivamente, ele já faz aqui uma resposta, né? Qual o sentido da vida? E ele diz logo, é para frente. Então, veja bem, é interessante salientar que, desde as suas origens, o ser humano vive envolto em perguntas que estão relacionadas à sua própria existência. E entre essas perguntas que mais se destaca é sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Isso vem de maneiras diferenciadas entre os seres vivos. Os seres humanos, por sua vez, constroem o seu conhecimento e entram inúmeras possibilidades para alcançar as respostas para a sua realização. Eles encontram isso, né? Então, a partir do momento que o ser humano encontra essas possibilidades, nós temos aí, portanto, essas perguntas pertinentes à existência do ser humano, tá? Os seres humanos, eles que constroem essa trajetória, eles constroem esse trajeto, tá? Eu coloquei pelo menos 3 tipos de identidade que o ser humano tem. Observe comigo, a primeira identidade é a identidade pessoal. O que significa isso, professor? Falar da identidade pessoal está falando daquilo que está intrínseco, envolto à percepção subjetiva, daquilo que é muito pessoal do ser humano, tá? Aqui entra a sua própria individualidade. Você, enquanto indivíduo, né, você vai crescendo e vai galgando maturidade. E dentro desta maturidade, tanto física quanto intelectual, de pensamento, de raciocínio, de opinião, né? Mas a partir do momento em que você passa a viver em sociedade, e é o que nós vamos ver no segundo tipo de identidade, que é a identidade social, né? E que esta resulta da interação do ser humano. E aí agora você passa a pensar em conjunto, não no individualismo, não daquilo que você passa a opinar de maneira só. Agora não, você passa a pensar em conjunto, né? E o terceiro tipo de identidade é a identidade cultural. O sujeito, ele reconhece através dos valores, tá? Daquilo que é passado de geração a geração, de pais para filhos. Por exemplo, o
sujeito é evangélico, ele vai crescer dentro daquela doutrina, ele vai crescer dentro daquele segmento da instituição, né? Pertencer a um grupo religioso da sua igreja de jovens, adolescentes, vai se batizar, ler a Bíblia, né? Se for católico, vai fazer a catequese, a primeira comunhão e assim por diante. Então, são valores que são compartilhados, tá? Então, diante da vida, o ser humano, ele não é um mero espectador, não, mas ele é um aprendiz, ele é um protagonista da sua própria história. E aqui entra o projeto do Jovem Ação, né, que o Colégio Militar aderiu em 2018, que tem um projeto de vida. Eu leciono para os 8º anos uma disciplina chamada Projeto de Vida, que focaliza o sonho do aluno, as metas, os objetivos, o foco, a não perder o foco. Aquele que já não sonhava mais, agora ele tem uma vontade, né, de projetar os seus sonhos, de fazer uma faculdade ou algo do tipo. Então, veja bem, como protagonista e dentro desse contexto do sentido da vida, o ser humano, ele sendo esse protagonista, ele vai aprendendo a ser, a conviver, a conhecer e a fazer. E aqui está os 4 pilares da educação, né, lá da Unesco. E esses 4 pilares é muito bem trabalhado no projeto de vida dentro desse projeto que é o Jovem em Ação. E isso aqui tem ajudado inúmeras crianças, adolescentes e jovens a focalizar esses 4 pilares aqui dentro desse projeto, correto? Então veja bem, no mundo em que você vive, ou no mundo em que vivemos, nós somos cercados por diversos meios de comunicação. Estamos agora aqui utilizando o Instagram, o Facebook, o YouTube, né? E também o WhatsApp, porque vai ser espalhado aí em alguns grupos, né? No próprio colégio e também entre grupos de amigos, de igrejas, tá? De convenções e assim por diante. Então, o indivíduo, ele tem a tarefa de selecionar informações que o ajudem na tarefa da construção ou deconstrução da sua própria identidade. Mais uma vez aqui entrou o projeto de vida, que estamos trabalhando isso lá no 8º ano, e aqui nós estamos com os 9º, né? Então, essa construção, ela tem um paralelo dessa identidade no quesito individual, que falamos agora há pouco do tipo de identidade, e também no quesito social, que também faz parte de uma identidade. A partir do momento que o ser humano passa a aprender, a conviver, a ser e a fazer, né? E ele vai aprendendo nesse contexto, a sua vida melhora, tá? A questão da individualidade, do egocentrismo, ele passa agora a ser dosado e a aprender a ouvir e também a aceitar a opinião dos outros, né? Porque isso é natural do ser humano sempre querer a sua opinião, a sua razão, entendeu? A sua ideia. Um grupo de 20 pessoas, 5 queriam de uma forma, 15 queriam de outra forma, mas na gestão democrática, na questão democrática, 15, foi feita lá uma votação, esses 15 ganharam, os 5 têm que acatar, tem que ter a humildade e vai aprendendo, né, na escola, no crescimento, com a ajuda dos pais, com a ajuda da entidade, seja ela na igreja, em uma instituição de caridade ou algo desse nível, ajuda indubitavelmente no crescimento intelectual desse ser humano.
Então, assim, a vida após a morte. Quando nascemos, podemos ter a certeza que morreremos um dia. Agora, existe algo interessante e vale ressaltar aqui, que o ser humano, ele se prepara para tudo. Mas quando o assunto é morte, quando o assunto é luto, ninguém quer falar. Ninguém quer saber disso. E é por isso que existem diversas situações pós isso. É um ente querido que faleceu, né? Por alguma circunstância, enfermidade, acidente ou algo desse nível, e aquele que é bem próximo não quer aceitar, porque a regra é essa: nascer, viver e morrer, não é? E quando não há um preparo espiritual e um preparo intelectual nesse sentido aí vem as depressões, pessoas que não têm mais sentido de viver porque não sabe lidar com a dor, não sabe lidar com essas situações. E é por isso que o ensino religioso na escola, existe alguns que são contra este ensino religioso, porque vai querer converter, né, as crianças e tal, mas é uma disciplina interessante, tá? Da grade curricular da educação. É importantíssimo quando nós abordamos esses temas, né? E em sala de aula e até mesmo pelo Meet, nós vemos que vocês participam, os alunos, quando abrimos a fala, todos querem falar, ou pelo menos a maioria querem falar, porque é algo relacionado com o nosso cotidiano, com a nossa vivência. As religiões, elas tentam explicar o sentido da vida diante de uma finitude, né? Nós não temos tempo aqui para falarmos o que as religiões pensam, né? Mas eu gostaria de estar ressaltando e falando com vocês, tá? Esta frase aqui, ó: a morte, além de ser entendida como um limite, também traz consigo sentimento de dor e de solidão, né? E não como um ponto final, que aquela pessoa ali já fez a parte dela quando estava em vida aqui na Terra. Mas aí a pergunta não quer calar. Mas qual é? Quais são os sentidos da vida? É uma pergunta muito difícil, né? Difícil e com muitas respostas possíveis, tá? Então, para uns, quem dá sentido à vida é Deus. Para outros, os sentidos vão sendo criados durante o amadurecimento das pessoas, as vivências dessa pessoa, as convivências, aprendizagens, conhecimentos e também experiências, tá? Família, filhos, amor, trabalho, né? Lutas por uma causa. Então veja bem, há ainda quem entra em crise e chega a pensar que a vida não tem sentido. É o caso do suicídio, né? As religiões, elas buscam explicar e apresentar os sentidos, e dessa forma oferecem conforto, esperança, bem-estar, felicidade, otimismo e, acima de tudo, ações positivas. Então, qual é o sentido da vida? Fica aqui essa indagação para vocês, e a escolha é sua, as decisões são suas, tá? Porque quando Deus criou um homem inteligente, com as suas faculdades mentais, intelectuais, de raciocínio e também de decisão, tá? Eu coloquei aqui uma frase, né, de Danilo Ladeia, que é: o sentido da vida consiste em viver cada dia como se fosse o último. Isso é importante. Viva o hoje. Não pense muito no amanhã. É lógico que você tem que fazer o seu projeto de vida,
né? Mas não ficar focalizando com ansiedade e nem tampouco ficar ligado ao passado para não ficar depressivo com pensamentos de coisas erradas que aconteceram, tá? Então, siga adiante, vá avante, correto? E aqui eu deixo para vocês as minhas redes sociais. Me acompanhe no Instagram, @CostaJadiel, pelo YouTube, Jadiel Costa, aqui tá Silva, né? Mas é Jadiel Costa, correto? E lá no Twitter, @JadielJC, tá? Essa é a nossa primeira aula de ensino religioso. Terão outras aulas, nos acompanhe, inscreva-se no canal do YouTube, deixe o seu comentário e também compartilhe, porque é aberto aí para ajudar outros professores e também outros estudantes aí do ensino fundamental, essa aqui em especial para os 9º anos, mas quem é de outra série também pode estar assistindo, porque vai lhe ajudar de uma forma muito boa. E eu sou o professor Jadiel Costa, eu de cá, você de lá. Que Deus abençoe e um grande abraço